Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje estamos começando o quadro Informação de Valor. E hoje, presença ilustre e encantadora lá na cidade de Blumenau, Natécia Dutra. Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Muito obrigada. É um prazer te receber. Especialista em profissões, posso definir assim? Pode. Tem outra definição? Na verdade, sou orientadora profissional e orientadora vocacional. Enfim, a minha história, até chegar aí, tem um caminho, tem uma caminhada, lógico. Então, né? vamos, a gente fez um pequeno roteiro, pessoal, porque o quadro Informação de Valor ele é um pouquinho diferente do tradicional Valor Entrevista que a gente já está acostumado a fazer. Então, a gente fez um roteiro para vocês entenderem um pouco, até a gente chegar especificamente na informação que você precisa saber a respeito de profissões. Natécia, quem é a Natécia? Vamos lá, tem tanta história para contar aí. Bom, hoje, em primeiro lugar, eu sou mãe, né? Sou mãe de um jovem de 17 anos. Sou casada com o Francisco, conhecido como Chico. Grande Chico, abraço. Mas a minha história começou lá atrás, né? Quando eu fui definir a minha profissão, que eu era a pessoa mais perdida do mundo, assim, em termos de informação sobre a profissão, né? Então eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? A minha vida é uma vida de trabalho, de construção, né? Então eu já trabalhava desde jovem, desde os 15 anos eu trabalho. E aí na época que eu terminei o ensino médio, eu queria cursar uma universidade, queria cursar uma faculdade. Era o sonho do meu pai também, né? Ter uma filha, um filho formado, ou todos os filhos formados até. Então todos trabalhávamos. E aí ficou aquela dúvida, né? A que eu quero me dedicar? Né? Então, assim, tinha aquela coisa que martelava na minha cabeça, aquele desejo de ter um propósito, de fazer uma coisa significativa, que hoje é uma coisa que eu identifico na maioria dos jovens e em muitas pessoas também de várias idades, né? A gente vai falar um pouquinho de outras idades também, não só da carreira, da escolha de carreira quando a gente inicia a nossa vida, mas essa escolha ela pode ser em vários momentos da vida, né? E a educação era um chamado, né? Então eu acabei fazendo pedagogia e aí continuei me especializando nisso. Então assim, eu trabalhei como professora um tempo de ensino público, mas o ensino público não me atraiu, né? Não foi uma coisa assim que eu me apaixonei. Eu achava um sistema muito moroso, muito difícil. Eu achava que a educação tinha que ser uma coisa mais dinâmica, mais prática, mais presente na vida do jovem, né? E aí eu encaminhei a minha carreira para empresas, né? Para trabalhar com gestão. E trabalhei durante 30 anos em empresas que, inclusive, assim, eu agradeço sempre as empresas que eu trabalhei porque eu fiz toda a minha formação com bolsas, né, com incentivo. Então, assim, eu pagava uma parte, mas outra parte a empresa incentivava, né? Legal. Então, incentivava com 50% de bolsa, outros com 30%, outros, né, assim... teve até uma bolsa integral que eu ganhei também de pós-graduação. Então... foi uma trajetória aí de construção e eu me identifiquei muito com educação, especialização em educação para adultos, né? Para trabalhar as questões de desenvolvimento, de competências, né? Legal. Então, preparar para o mercado de trabalho. Sim, daí são vários caminhos. E ali começou, né, o meu interesse maior, que na verdade eu já sentia aquele chamado lá atrás, né? Então ali começou o interesse maior porque eu conversava com muitas pessoas. Teve um momento da minha vida que eu estava responsável por desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de executivos e fazia coaching, né? Processos de coaching para líderes. E muitas pessoas chegavam até mim e diziam assim, ó, eu não sei se eu estou na profissão certa. Eu realmente não sei se isso que eu estou fazendo é o meu chamado. Sim. Né? Então aquela questão começou a ficar muito presente assim na minha cabeça também. E continuei trabalhando como consultora, né, para empresas, em gestão de pessoas, em desenvolvimento de lideranças, cultura e clima organizacional, mas sempre com essa questão
né, assim, aquela martelando aí, sentindo que aquilo ali era também um propósito para mim, né? E aí, depois que eu me desliguei de empresas, que eu resolvi seguir a minha trajetória sozinha... Empreender. Resolvi empreender, né? Aí eu entrei de cabeça em orientação profissional. Então, né? aí vem aquela pergunta que é crucial para que a gente possa dar seguimento aqui ao nosso papo. Neste momento, você identificou que você seria uma boa peça fundamental na vida das pessoas com relação à orientação profissional. E aí você se jogou de cabeça. Foi isso? Foi isso aí. E é legal isso que você falou, você sentiu que você seria uma peça. É um facilitador, né? Eu sou uma facilitadora que ajuda as pessoas com as perguntas certas para que elas encontrem o seu caminho, né? A sua caminhada. Porque não existe uma fórmula, né? Existem técnicas, existe uma formação que ajuda a gente, né? Assim, que nos dá toda a base, toda a sustentação para a gente poder orientar as pessoas nessa caminhada aí. Mas é a própria pessoa que vai tomar a decisão final. A decisão final é que eu sempre digo, né? No momento da decisão final você está sozinho. É você e você, né? Que tem que tomar a decisão. E nós temos várias fases da vida que nos interpretam os sentidos profissionais. O meu exemplo, por exemplo. Eu sou professor, trabalho em sala de aula já há 13 anos. E há 5 anos, ainda como professor, eu resolvi criar o canal Valor Entrevista. E hoje eu trabalho apenas com mídia social. Então, é uma fase que você vai interpretando e vai percebendo. Isso é muito comum nas pessoas, né? Sim. Poxa, super legal. Eu até, aquele bate-papo que a gente teve aí no início, que você me contou a sua história, eu pensei, eu vou fazer uma pergunta para ele também aí nesse nosso bate-papo, né? Porque as pessoas têm a oportunidade, têm a liberdade de mudar as suas carreiras, né? Sim. Só que tem assim, uma grande diferença de quando a carreira é de um jovem que ele está escolhendo, que ele ainda está em dúvida, buscando chamado, e ele também está no início da sua vida profissional, né? Então assim, ele tem... às vezes está trabalhando, né? Alguns estudam até terminar o ensino médio, outros já começam a trabalhar bem jovens, mas mesmo assim eles estão no início no início de uma construção, de uma caminhada. E tem também o fator financeiro no início dessa caminhada, né? Que o fator financeiro no início você pode jogar com várias possibilidades, porque se você sai de um estágio aqui, você vai para um outro estágio ganhando a mesma coisa, né? E quando a gente quer fazer escolhas num outro momento da vida, né? Como é que fica essa questão que aí você já construiu uma caminhada, galgou vários passos, né? E já tem um conhecimento, um valor que tem um valor, uma remuneração, assim, uma remuneração reconhecida pelo mercado, né? Que é o mercado que dita mais ou menos o valor, né, das remunerações. O que você está dizendo é o seguinte: a gente demora tanto para escolher uma profissão, e quando a gente escolhe essa profissão, a gente passa a exercê-la, chega um momento que a gente também se vê naquela situação de escolher novamente um outro caminho. Isso. Só que daí, quando a gente vai escolher outros caminhos mais lá na frente, a gente precisa pensar em vários outros fatores, né? Sim. Então, esse é um desafio muito grande, né? Tanto você facilitar para que um jovem encontre o seu propósito, a sua escolha, né? E que eu sempre digo, se você encontrar a tua base correta, depois você pode ter várias possibilidades de carreira, você pode fazer várias mudanças, né? Então, assim, até você como professor, que tem estudo, que tem um conteúdo muito presente na tua vida e tal, isso é fundamental para esse papel que você está exercendo agora. Sim, sim. E se não fosse toda essa tua história, toda a tua caminhada, talvez fosse muito mais difícil você ter esse nome de respeito, né, no teu canal, como você tem agora, porque você tem conteúdo, você tem bagagem, você sabe explorar o conhecimento dos outros, né? Você tem a habilidade de fazer as perguntas certas na hora certa,
né? Então assim, mas teve um momento em que você teve que decidir, não foi? Sim, que você teve, opa, e agora? Eu tenho duas escolhas para fazer, ou o caminho conhecido, né? O caminho já galgado e conhecido, mas eu quero experimentar algo novo. Exatamente. Né? Eu quero fazer alguma coisa a mais na minha vida ou alguma coisa diferente. Então você tem toda aquela questão de ter humildade para começar de novo. Exato. Né? E essa humildade para mim chegou aos 38 anos, quando eu planejei mudar a chave, sair um pouco de sala de aula e me especializar numa coisa que eu adoro, inclusive eu deixar isso de dica para quem está assistindo a gente, sobretudo aos jovens, que é o networking. O Valor Entrevista hoje, ele é uma base de networking, é uma base de rede de relacionamentos. Sim. Nós chegamos a mais de 500 vídeos produzidos e não é à toa que você produz tantos vídeos assim, é porque você gosta, no meu caso eu gosto muito dos relacionamentos. Eu gosto de sentar e conversar com a pessoa. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente aprende um pouco. Né? Eu recebi aqui várias pessoas, já personalidades, pessoas milionárias, que quando levantam daqui, eu aprendo o seguinte: preciso ser ainda mais humilde. Porque na profissão, nós precisamos ter essa base, esse olhar mais carinhoso com relação ao nosso interior. Sim. Que aí fala muito alto a questão da humildade. Falei bonito, hein? Porra, viu aí, pessoal? Gente! Cara. Bom, eu não tenho habilidade de ser jornalista, senão eu já entrevistava essa pessoa aqui, ó, que é uma história incrível, né? Ô, Natécia, aí a gente tem ali a questão das várias fases da vida que a gente estava comentando, mas também tem as profissões mais procuradas, né, cara? Vamos falar disso no nosso segundo bloco? Porque eu quero também abordar essa questão da tecnologia para você que é jovem, que é um mercado que tem mais de 400 mil vagas à disposição hoje no país inteiro. Exatamente. Né? Aqui em Blumenau nós temos um polo tecnológico gigante, Florianópolis também, e essa demanda precisa de mão de obra. Eu quero também falar sobre as pessoas com 50 anos, como prepará-las para o mercado de trabalho, né? E o que elas podem realizar nesse mercado, que também é muito grande. Então a gente vai para o segundo bloco do nosso papo aqui com a Natécia e a gente vai abordar esses temas. Quero mandar um abraço para o Adriano Albano, da Unicesumar, nossa mais nova patrocinadora. Muito obrigado por acreditar na nossa mídia. Vocês estão percebendo que nós estamos com um cenário aqui um pouco diferente, né? Aqui em cima vai passar o banner com todas as informações dos nossos patrocinadores, e aqui ao meu lado, não dá para ver daí, mas aqui ao meu lado está a nossa TV também. Não saia daí, já voltamos. Pessoal, voltamos o papo aqui com a Natécia Dutra e agora nós vamos falar sobre uma coisa que é bem importante, que é com relação à atenção profissional que nós precisamos ter. Né? Porque nós vamos sempre precisar estar em evolução. Mas do ponto de partida que nós estamos hoje, quais são as principais ferramentas que a pessoa que está procurando emprego, está procurando uma nova recolocação, uma nova colocação, precisa ter? Bom, o que eu acredito, né, Alan, e assim, eu sempre trabalho isso muito com o público, né, que está comigo, a gente tem um tripé, né, que sustenta a nossa carreira. Né, e aí vem de skills, né, hoje a gente usa muito palavras em inglês, enfim. Então a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, né, skills vem de competências. E aí, assim, é aquela coisa de todo o conhecimento que você precisa para praticar a sua profissão. Sim. Sem aquilo, não tem como, né? Então, não assim, flui. Se você não tiver técnica, se você não tiver conteúdo, se você não tiver até uma experiência prática, um estágio prático, não vai adiante, né? Então, assim, não adianta as pessoas quererem se aventurar numa nova carreira ou escolher uma carreira sem ter a consciência de que isso é fundamental, né? Sim. Eu preciso conhecer algo e eu preciso me manter atualizado nisso ali. Né? Então, assim, eu preciso me manter atualizado no assunto que eu escolher, seja ele qual for, né? Aí tem as soft skills, né? Que daí é um outro pé ali de sustentação das nossas competências que a gente precisa saber conviver também, né? Então, assim, soft vem de
leveza, né, do emocional, né, das competências que a gente tem que desenvolver como pessoas, ser pessoas de valor. Né? Então, assim, a questão é você saber se comunicar, você saber ouvir o outro, saber dialogar com as pessoas, você saber negociar, né? Então, assim, a negociação também é uma skill importante. A gente trabalhar sempre o autoconhecimento, Sim. que é a porta para que a gente possa desenvolver tudo isso, e a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é fundamental hoje. O que tem de profissional aí com ansiedade e com o princípio de depressão, que depois acaba se tornando, infelizmente, uma depressão, não está escrito, né? É verdade, Então, assim, inteligência emocional tem que ser sempre uma meta, né? Assim, ou seja, o equilíbrio, né? Assim, a gente cuidar de várias coisas que sustentam também a nossa profissão, Sim. né? A gente precisa cuidar de saúde, a gente precisa cuidar de, né, assim, saúde como um todo, alimentação, exercícios, Exato. saúde mental, né? Sim. E aí, consequentemente, a gente consegue trabalhar também as emoções, né? E eu sempre digo assim, autoconhecimento é um processo de vida toda, né? Então, assim, a gente vai a vida toda descobrir coisas novas sobre si mesmo. Sim. Né? Então, assim, até quando você vai experimentar uma outra profissão, você vai descobrir sensações do reinício de carreira ali que, poxa, eu não sabia que eu sentia isso, eu não sabia que isso me incomodava, eu não sabia que, né? Então, se observar e se perceber é uma coisa muito importante, né? Para a gente atingir a inteligência emocional. É preciso ter paciência. Eu te pergunto isso porque hoje com o canal hoje tem 5 anos, estamos na 6ª temporada, indo para 6 anos de trabalho. Eu só passei a monetizar o canal depois de 3 anos. Mas totalmente. Né? Assim, a gente tem que ter muita persistência, Construção. Né? Construção, né? Essa persistência do empreendedor, né? Isso é um empreendimento de sucesso que você vai tendo, mas as pessoas só veem o seu empreendimento quando ele se torna conhecido, quando você já tem uma determinada visibilidade, que você já está usufruindo algumas coisas do teu empreendimento, mas ele é uma construção de muito tempo. Sim. Então, assim, é tolerância, persistência, resiliência, né? E assim, existe até um conceito que se usa muito, que se estuda, que é o antifrágil, né? Que a resiliência é quando você consegue voltar à tua forma inicial depois de um grande desafio, um grande obstáculo, um grande problema, uma grande dificuldade. Aí você volta à tua forma original. E o antifrágil é aquele que volta mais forte, né? Então, assim, você tira uma grande lição daquela dificuldade e você, eu posso aproveitar isso como um degrau para melhorar, para fazer, para ter outros aprendizados e não cair nisso de novo. Isso vem com o amadurecimento ou jovens podem ter esse tipo de capacidade? O que é legal nos jovens é que eles têm acesso a isso hoje, né? A esse tipo de informação, né? Então, assim, nós trabalhamos isso até na Pastec, Educação Tecnológica, nossa empresa, nós trabalhamos muito isso. O jovem vem para aprender, ou o jovem não, o aluno, né? Porque a nossa faixa de entrada é 16 anos até os 90, né? Legal. Até quando a pessoa quiser. Mas, assim, nós trabalhamos muito isso, assim, você vai desenvolver as tuas hard skills, as tuas competências técnicas para você ser um profissional de qualidade e poder executar aquele trabalho. Sim. Mas você também vai desenvolver as tuas soft skills. Vamos lá, vamos juntos, porque as pessoas têm esse desejo de querer aprender um pouquinho mais sobre si. Claro. Então, quando você pergunta assim, para o jovem é fácil isso, ou para a pessoa mais madura é fácil, para a pessoa mais madura, a percepção é bem maior. O jovem tem uma percepção menor, assim, de quem ele é, pelas poucas experiências práticas. O radar não está tão amplo. Não está tão amplo, assim, porque ele não teve tantas experiências, ele não teve, talvez, né, tantas dificuldades. Mas o jovem pode se aproximar de pessoas experientes. Sim, essa troca é muito legal. Né? Que é aquela história de sentar para conversar com os avós, com os tios mais velhos. Com os tios mais velhos. Dar esse valor, essa atenção. Com os colegas de trabalho mais velhos. Pô, isso é legal, gente. Eu gosto de falar sobre isso, né? Ainda falta um pilar das competências lá. Show. Mas a gente vai falar ainda sobre ele, eu não esqueci, tá? Tá guardado aqui na gaveta.
Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, é que a gente não precisa categorizar em geração X, Y, Z, baby boomers, millennials, não precisamos categorizar. Nós precisamos aproximar o diálogo, né? Então, assim, quando o jovem ele percebe que ele pode se apoiar numa experiência de uma pessoa que já viveu algumas situações, Legal. E quando a pessoa que é madura, ela pode se inspirar na força, né, e na rapidez do conhecimento e pedir ajuda também, é que a gente aproxima as relações, se torna um ambiente equilibrado, né? Fica, e todo mundo ganha com isso, né? Isso. Ganha o mais jovem, ganha o mais novo, ganha quem dá a orientação, ganha quem pede a orientação também, né? Tem uma das reclamações dos jovens é que eles falam exatamente sobre isso. Os mais velhos, em algumas empresas, em várias empresas, eles não estão tão abertos a se dedicar a informar, a passar o conhecimento. Isso, infelizmente, a gente ainda vê bastante, né? Vê bastante. E aí é um grande desafio da área de gestão, ou gestão de pessoas, ou gestão de talentos, fazer uma promoção, né, do diálogo, da aprendizagem, não separar em classes de idades, e sim juntar as pessoas para troca de conhecimento, formar comunidades de aprendizado. Roda de conversa. Né? Roda de conversa, comunidade de aprendizado. Poxa, isso é show, gente. A gente aprende muito, né? Sim. Com as pessoas, inclusive pessoas que estão em fase de aposentadoria, que estão se preparando para uma aposentadoria, a gente também tem muito a aprender com aquelas histórias, né? Ou com aquela vivência que a pessoa está passando naquele momento, né? Sim, e tem uma outra coisa agora para você, que é jovem, está entrando no mercado de trabalho, não tenha medo de fazer perguntas. Pergunte, vá até a pessoa com mais experiência, peça ajuda, porque tem muitos jovens que ficam naquela, né? Ficam mais fechados. Isso. E aí conversam com os seus colegas, não, mas fulano tem a cara fechada, tem não sei o que. Não, vá até a pessoa com o coração puro, limpo, e olhe para a pessoa e diga, você pode me ajudar? Não entendi tal coisa. Não é feio isso, não é feio. De jeito nenhum. Na verdade é uma atitude de valor, né? Você... mostrar que você tem a humildade de aprender, né? Exato. Então, assim, isso é algo que a gente precisa levar para a vida toda. Quais são as profissões mais procuradas? Deixa eu falar do terceiro pilar. A terceira, exatamente. O terceiro pilar para a gente fechar Terceiro pilar, tá, gente? Network. E aí, a coisa que o Alan falou lá no nosso primeiro bloco, né? Então, assim, é muito importante a gente cuidar das nossas conexões. Né? Você não pode perder a conexão com as pessoas por estar trabalhando em home office. Sim. Que é hoje uma grande tendência de várias áreas, as pessoas trabalharem em casa. Né? A gente tem a facilidade da tecnologia, que daí a gente já vai falar um pouquinho agora na próxima, né? Mas a gente não pode perder o contato com as pessoas. Procurem saber com quem vocês trabalham, né? Com quem a gente se relaciona, não só com quem trabalha, mas qual é a história das pessoas, né? Então, eu gosto de perguntar sempre para a pessoa, né? Qual é a tua história? Me conta a tua história, né? Sim. É muito legal a gente conhecer as histórias e tal, né? Sim. E aí eu vejo aqui, né? Esse quadro super legal, gente. Olha ali, ó. Contamos histórias reais e inspiradoras, né? Não sei se a minha história é inspiradora, mas, enfim, é real, né? Então, assim, é o que a gente vive no dia a dia e eu gosto de trocar conhecimento. Então, network é fundamental, assim, ó, porque... Daqui a pouco um empreendimento, um projeto seu não dá certo e você vai se ver sozinho. E aí, quem é que você vai procurar? Né? Se você tem uma rede de relacionamentos, se você sabe onde estão as pessoas, né, o que fazem aquelas pessoas, se você já se dispôs a ajudar alguém, você vai ter uma porta aberta também, né? Então, esses 3 pilares são importantes, né? Competências técnicas, emocionais e a rede de relacionamentos. Você vê, ó, a rede de relacionamentos não é quem você conhece, é as pessoas que conhecem você, que lhe dão credibilidade, que trazem para você respeito, que lhe dão valor quando você precisa. E a rede de relacionamento, vai uma grande dica aí para quem pratica isso já há mais de 20 anos que eu estou em Santa Catarina e era um desejo do meu pai. Meu pai falava para mim, vai e faça o maior número de amizades possíveis. Ele sempre foi de muita atenção com relação a isso, é que você precisa se doar.
nos relacionamentos. Você precisa dar sempre mais do que a pessoa está esperando, porque você acaba aumentando o vínculo. Isso. Mas isso é uma das dicas, tem muito mais coisas a respeito sobre isso. Quais são as profissões mais procuradas agora? Bom, pelos jovens existem algumas diferenças, né? Mas assim, uma profissão bem procurada pelos jovens tem as tradicionais, né? De medicina, direito, engenharia, né? Mas existe um mundo fora disso, né? Eu sempre digo, né, que as pessoas não precisam ficar nesse triângulo. Existem muitas possibilidades, né? Até ano passado tinha mais de 1.800 cursos universitários registrados no Brasil. Olha né? só. Então, assim, claro que tem alguns que se repetem, que tem o mesmo, talvez o mesmo propósito, o mesmo objetivo, mas com nomes diferentes, Sim. né? Mas é uma possibilidade, assim, uma gama muito grande, né, de opções. Isso às vezes confunde a cabeça das pessoas, né? Ter muitas opções passa a ser um problema. E aí, tirando aquelas profissões tradicionais, o que está muito em alta é a área de tecnologia. Né? A área de TI, tecnologia da informação, é onde a gente tem aí um universo gigantesco, né, de trabalho. Uma cachoeira de profissões. Exatamente, assim, e em todas as áreas você vai usar a tecnologia, né? Então, assim, a gente precisa do engenheiro de computação na área de medicina, né? A gente precisa de um programador, a gente precisa na área de biologia, ou na área odontológica. Então, a tecnologia ela está presente em absolutamente tudo, nas empresas, né? Sim. Como eu falei, na engenharia também. Então, assim, quando a gente pensa nesse universo, né, de profissões, a gente pode perceber que tecnologia da informação, ela é transversal a tudo. Ela é também o fim em si mesmo, né, que é aquela área especialista, mas ela também é transversal a todas as outras profissões, né? Então, assim, ela atende a um universo de profissões e hoje nós temos uma dependência muito grande, né, da tecnologia. Inclusive da infraestrutura, né, de telecomunicações e tudo. Então é uma rede de profissões aí que só tem a crescer porque inclusive já está colapsando pela falta de profissionais. Né? Então assim, eu estimulo muitos jovens a irem atrás disso, quem gosta de lógica, quem gosta de exatas, quem curte desafios, assim, achar desafios para problemas, né? Desenvolvedores, programadores, engenheiros de computação, né? Sim. Enfim. E existe também várias áreas dentro da tecnologia, né? Existe a inteligência artificial, né? Existe a robótica. Nanotecnologia. A nanotecnologia. Existe a parte própria de desenvolvimento de softwares também. Existe, nossa, tantas áreas, né? Imagine uma profissão que você tem aí um universo de especializações a escolher. Está né? vindo agora também o tal do metaverso, que metaverso. Filmes estão trazendo isso muito fortemente. Então tem uma estrada grande aí para quem... E uma mudança nos costumes, né? Perceba, assim, ó, o quanto a tecnologia da informação, ela afeta o comportamento das pessoas, né? Sim. Até o próprio período da pandemia que a gente viveu, as pessoas foram muito mais para o intra, né? Muito mais para as telas, porque era a possibilidade que a gente tinha. E como ser humano a gente precisa se conectar, a gente precisa conversar, a gente precisa... Pô, que legal que tinha isso, né? Eu fico pensando, se a gente não tivesse internet, se a gente não tivesse as lives, se a gente não tivesse a possibilidade de papear, não tivesse o WhatsApp, como ficaria difícil, né, a gente passar por aquele processo Passar pela ali. Pandemia com o Nokia A23, né? Já pensou? Pois Só com o SMS, né? Seria complicado. É. Vamos agora falar, para a gente fechar o nosso papo, para as pessoas com mais de 50 anos para frente, quais são as profissões e as oportunidades para essas pessoas também? Bom, eu gosto demais, né? Eu até te agradeço por essa pergunta, porque eu gosto muito de falar dessa questão de carreiras na maturidade, né? Porque era algo que até um tempo a gente não observava, assim, não se preocupava muito com isso. E aí o próprio mercado foi forçando organizações, né, empresas de todos os tamanhos, seja uma startup, seja uma empresa grande, uma multinacional, a olhar melhor para esse público. Sim.
no sentido de vamos trabalhar o reskill, né? Ou seja, trabalhar as competências de uma maneira a atualizar essas pessoas, né? Inseri-las no mundo tecnológico. Sim. Né? Então, assim, é aquela necessidade do aperfeiçoamento constante que a gente precisa ter. Então, eu digo para essas pessoas não se retraiam, né? Então, assim, a gente vê essa população muito retraída e com uma baixa autoestima, né? Assim, ó, eu já sou velho, eu já estou saindo do mercado. Não, existem muitas possibilidades. Até quando você tiver saúde, até quando você quiser continuar, existem possibilidades, né? E a área de TI é uma delas, né? Nós temos vários alunos na PSTEC com acima de 50 anos que estão participando de processos, né? Que a gente encaminha para processos para as empresas com os jovens, né? Então, assim, eles têm lá as competências deles, já têm... as experiências. Já tem uma carreira, né, de experiências e que pode ser muito útil no desenvolvimento da tecnologia. Claro, só agrega uma outra ferramenta de trabalho. E estão lá com toda humildade fazendo um curso de introdução à programação, estão começando lá do início de uma carreira, né? Sim. Então, o meu recado, né, para essas pessoas, não só em tecnologia da informação, mas vá atrás de uma outra, do teu propósito, né? Vá atrás de uma outra profissão se você quer fazer algo diferente. Né? Se você trabalhou a vida toda numa empresa, quer fazer alguma coisa diferente, né? Quer empreender? Vai empreender. Mas aí, lembra disso que a gente falou aqui, né? Um pouquinho que a gente contou, o Alan contou a história dele, né? São 5 anos de trajetória, né? Não é assim do dia para a noite. Então, estabeleça aí uma meta e vá trabalhando nessas metas. Se você quer um trabalho em algum lugar, um trabalho numa empresa, se você tem um perfil para trabalhar, né, como funcionário de algum lugar, faça concurso. Sim. Se candidate a processos seletivos, não se retraia. Sim. Busque empresas, né? Hoje em dia, assim, ó, monta a tua página no LinkedIn, isso é muito importante, né? Redes sociais. Hoje em dia, a busca por profissionais, ela está muito no LinkedIn, né? Que é uma rede mesmo de relacionamento mais profissional, né? Então, monta a sua página no LinkedIn, conta a sua história, conte as suas competências lá e coloca lá Open to Work. Né? Então, assim, coloca lá e se exponha, não tenha medo de se expor, você não está fazendo nada errado, né? Exato. Então, comece e rede de relacionamento, isso, né? Faça contato com as pessoas, diga, olha, eu gostaria de começar uma coisa nova, eu gostaria de começar uma coisa diferente, toma um café com os amigos, pede a opinião de alguém, né? Então, assim, se expandir. Mantenha-se se expandir. Mantenha essa expansão que o jovem tem para achar uma profissão, mantenha essa expansão aí depois dos 50 também, depois dos 35, depois dos 40, depois da idade que você achar que é importante. Para a pessoa com mais idade, essa expansão é até mais fácil, porque já tem uma história, já tem uma bagagem, já vivenciou, já teve várias oportunidades de emprego, colegas novos, enfim. Para o jovem já é um pouco mais difícil. Porque o jovem sempre pensa assim, né? Mas como é que eu vou chegar na empresa X se eu não conheço ninguém? Lá. Tem que mandar via online. Como é que eu faço? Já para a pessoa com mais idade, a diferença é gritante, porque você já conhece, de repente você conhece alguém que está lá dentro, enfim. Rede de relacionamentos. E assim, para a pessoa que tem um pouco mais de idade, ela passou um processo diferente para encontrar emprego, que era o currículo físico, né? Então, assim... Hoje ninguém mais usa o currículo físico, né? Talvez um lugar ou outro, né? Então, assim, tenha, né, como assim, uma segurança, né? Se precisar. Mas a maioria usa a página no LinkedIn para conhecer a sua história, se você publica alguma coisa, se você escreve sobre coisas interessantes. Exato. Se você segue páginas, né, de pessoas que agregam. Que tem conhecimento naquilo que você quer trabalhar também, né? Então, o network, essa rede de relacionamentos, ela vai pessoa a pessoa e ela vai também pelas redes sociais, né? Show. Para a gente fechar, eu quero que tu deixe aí as redes sociais da tua empresa. Qual é a empresa?
A minha empresa, eu sou sócia, uma das sócias da Pacetech, Educação Tecnológica, né? Pacetech Infinity Learning, né? Que é o ensino infinito, a aprendizagem, né? A gente quer criar comunidades aí para sempre, que são redes, né? Para a gente se ajudar, se apoiar e crescer juntos e trocar informação também. Legal. Então é pacetech.com.br. Show, tá? Maravilha. Natécia, muito obrigado pela tua presença aqui. Sensacional o nosso papo. Este foi mais um quadro informação de valor para você que acompanha o nosso trabalho, e você sabe que a gente leva aí, tenta buscar e levar para vocês profissionais de qualidade. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Natécia Dutra, ela que trabalha nesse campo tão amplo, né? Que é o campo das profissões, das carreiras. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo. Foi um papo de valor. Pessoal, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Estúdio do Valor Entrevista. Tchau!